Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora no artigo 74. Passamos a análise do artigo, com os comentários. Artigo 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Temos aqui um crime, de deixar de entregar o termo de garantia que seja evidentemente escrito e especificado de forma clara com esse conteúdo. Isso aqui é basicamente uma infração penal, um crime tipificado aqui no Código de Defesa do Consumidor, com o objetivo de proteger a relação de consumo, especialmente o consumidor referente aí à entrega desse termo de garantia. E quem é que realiza esse crime? Quem é o sujeito ativo do crime do artigo 74? É o fornecedor do produto ou do serviço que deixar de entregar ao consumidor esse termo de garantia. O sujeito passivo, ou seja, o equivalente à vítima, é o próprio consumidor. Trata-se aqui de um crime omissivo, pelo fato de utilizar a expressão deixar de, ou seja, o verbo deixar implica aí que o fornecedor ele vai não realizar algo, ele vai deixar de realizar algo, violando dessa forma o seu dever de agir. Na verdade, ele deveria agir de uma forma e não age. Então, portanto, é um crime omissivo. Temos aí a expressão entregar ao consumidor termo de garantia. O termo de garantia ele é basicamente fornecido pelo fornecedor no sentido aí de que vai ter a sua própria garantia adicional fornecida pelo sujeito ativo, além da garantia legal. A garantia está prevista e exemplificada no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor. Então, portanto, o artigo 74 ele trata dessa violação do artigo 50. O artigo 50 diz o seguinte: a garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que se pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução de instalação e uso do produto em linguagem didática com instruções. Então, o termo de garantia é estabelecido aí no artigo 50, então deve ser entregue aí pelo fornecedor ao consumidor dentro desses requisitos, adequadamente preenchidos, com a especificação clara do seu conteúdo, etc. Quando é que se dá a consumação desse artigo 74, esse crime propriamente? Ele se consuma com a própria omissão do agente, por se tratar propriamente de um crime omissivo próprio, Dentro da classificação dos tipos penais, dos tipos de crime, esse artigo 74 ele é um crime próprio, de mera conduta, doloso, omissivo próprio, de perigo abstrato, instantâneo e não admite tentativa por ser omissivo próprio. Trata-se aqui de uma detenção de 1 a 6 meses ou multa, e, portanto, se aplica aqui a regra do artigo 61 da Lei 9.099. Trata-se, então, de uma infração penal de menor potencial ofensivo, que deve, portanto, ser tratada nos juizados especiais a partir da Lei 9.099, tendo em vista que a pena máxima não é superior a 2 anos. Da mesma forma, cabe suspensão condicional do processo, pois essa pena mínima, ela não ultrapassa 1 ano, conforme o artigo 89. Então, esse é o artigo 74 do Código de Defesa do Consumidor, tratando aí do crime de deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo.